Diga, Senhor, Deus Pai, Pai de bondade, de amor, de misericórdia, fale conosco nesta noite. Mas a Tua palavra diz que o Senhor falou de muitas maneiras no passado, através dos profetas, patriarcas, e nos últimos dias o Senhor falou através do Seu Filho, Jesus. A palavra diz que Jesus é a própria palavra, o verbo, o logos. Então fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Diga comigo, 2019 é o ano da expansão. Diga, Deus vai transbordar para a direita e para a esquerda. Nossos filhos herdarão a terra e terão o dobro. Conquistarão as cidades destruídas. Diga, pergunte o que é isso. Isso é uma mensagem de esperança que Deus está dando para todos aqueles que estão sofrendo, estão passando por uma luta, uma dificuldade. Deus está dizendo que o tempo de chorar passou, o tempo de sorrir chegou, e que é um tempo novo para o Brasil. E se o Brasil está sendo abençoado, quem é brasileiro? Levante a mão. Então diga, eu sou Brasil. A palavra Brasil vem de um nome judaico, que é muito parecido com o Brasil, mas na língua hebraica seria brasileiro mesmo. Basilai foi um homem que ajudava o rei Davi. Ele levava pão para o rei Davi quando Davi fugia. Então ele foi muito abençoado. E quando veio aqui a Pedro Álvares Cabral, junto com Pedro Álvares Cabral, estava um judeu. O nome dele Basilai. E quando você chega a Israel e entra ali, apresenta o teu passaporte, eles perguntam para você qual a tua nacionalidade, você diz brasileiro. Ele entende Basilai. Então, esse nome é profético e abençoado. Vem da palavra brasa, que depois de brasa tem fogo. E foi dado ao Brasil. O Brasil tem uma madeira muito forte, chamada também madeira ferro. Se você viajar mais ainda para trás, vamos lá para 2.600 mil anos atrás, você vai descobrir que o Brasil já tinha sido visitado pelos mensageiros de Salomão, ali no Monte Roraima, onde tem índios que são descendentes de judeus, da tribo dos Ingaricós. E quando fala Roraima, na linguagem dos índios, quer dizer Moriá. O Monte Roraima é o Monte Moriá. Aleluia. Por um tempo, o Brasil foi conhecido como terra de bandido, terra de ladrão, terra do futebol. O que mais? Terra do traficante, terra do ladrão, terra do endividado, terra do explorador, mas agora não. Agora é a terra bendita do Senhor. Nós recebemos a visita pela primeira vez na história do premier de Israel, Netanyahu. E ele veio e trouxe um nome para o Brasil. Pela primeira vez na história, num sábado, Shabat, que é o dia correto de adorar a Deus, numa sinagoga no Rio de Janeiro, o primeiro-ministro de Israel, junto com o presidente da República, participam do Shabat judaico. O que você acha que quer dizer isso? Que uma aliança foi conectada no mundo espiritual. E no final dessa mensagem, eu vou ler para vocês tudo o que acontece quando alguém recebe um judeu na sua terra. E o que vai acontecer para o Brasil. Aleluia. O Brasil nunca mais será o mesmo. Quando eu vi aqui a posse do Bolsonaro,
É um homem simples, não muito letrado, mas cheio da presença de Deus, apaixonado por Jesus, curado há poucos dias milagrosamente, saiu do vale da sombra da morte, ressuscitou dos mortos. Quando os médicos disseram na segunda operação, não tem jeito, recebeu a mensagem do filho dele lá em Israel. Ele diz, os médicos disseram, não tem jeito, segunda vez agora. Eu digo, agora sim que tem jeito. Vai morrer o velho Bolsonaro, aquele cara gritão, explosivo, e vai nascer um cara agora cheio da graça de Deus. Aleluia. O que Deus está fazendo? Deus está levantando os simples. Deus está levantando os pequenos. Não despreze os humildes começos. A boa obra começa pequena, mas torna-se grande. Mas na mão dele do Bolsonaro tinha uma fitinha, que está escrito ali, Apocalipse 12, que nós usamos nas batalhas espirituais. Eles o venceram pelo poder do sangue, pela palavra do seu testemunho e pelo sangue de Jesus. Quer dizer o quê? Messias lembra Jesus, que foi o mensageiro. Ele não é o Messias do Brasil, é um homem simples, comum, igual a nós, menos ainda, talvez. Mas Deus usa símbolos para falar. Então, cada um de nós representa uma pessoa bíblica. Se você for examinar, você lembra de alguém na Bíblia. Se alguém olhar para mim, já diz, o senhor lembra um personagem. Falar para a pastora, se falar da primeira dama aqui do Brasil, a Michele, lembra Esther. Esther tem uma passagem no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, parte B, que diz o seguinte, para este momento você chegou à rainha. Que momento? Momento que a mulher não pode falar diante da Bíblia, a mulher se cala e o homem fala. Mas por se calar não quer dizer que ela não pode transmitir uma mensagem. E ela transmite a maior mensagem de todos os tempos sem falar nada. Este é o poder da mulher. Aleluia. Então nós vimos aquela cena maravilhosa que a mulher começa falando antes do homem. Quer dizer, falando não, né? Não falou. Não quebrou o protocolo, não. O protocolo diz que a mulher não pode falar antes do homem. Não diz que não pode trazer uma mensagem. Aleluia. O que Deus está falando conosco através desses símbolos? Chegou a vez daquela pessoa humilde se manifestar. Então, para esta hora você foi chamado. Então, diga, que hora? É a hora que Deus está sendo recebido no Brasil. Diga aleluia. Então, naquela posse do presidente, transbordou para a direita o homem, para a esquerda a mulher. Se cumpriu Isaías 54, versículo 2 e 3 em diante. Aleluia. Transbordou para a direita e para a esquerda. Diga aleluia. Bom, eu vou parar por aqui porque eu quero só passar uma mensagem para você. Eu quero ficar nessa palavra. Por que o primeiro-ministro de Israel disse que Israel é a terra prometida e o Brasil a terra da... Então, diga, receba essa palavra como uma profecia. Coloque a mão no coração e diga, Espírito Santo, fale comigo nesta noite. De uma forma que só o Senhor pode falar. Lá dentro do meu coração. Na parte mais íntima do meu coração. Em nome de Jesus. Agora leia comigo. Diga Gênesis 12. Versículo 1. Diga, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui está a parte que Deus promete para Abraão, que Deus vai entregar uma nação para ele, que é Israel. Então Deus abençoa aquele homem, e abençoa a terra de Israel. E a terra de Israel abençoada, escute só, ela abençoa as nações que ele abençoa. Então escute. Verso 2.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. 1947 para 48, Oswaldo Aranha, presidente da ONU, ele deu o voto Minerva, abençoando Israel para que Israel tornasse uma nação. Desde ali o Brasil está conectado, ser abençoado por causa desse voto. As nações, poderia nominar aqui as nações que não votaram a favor de Israel, todas tiveram problemas até hoje. Não foram abençoadas. Eu quero dar mais uma base bem legal para você aqui. Então diga, somos abençoados quando abençoamos Israel. Agora escute o que diz Gálatas capítulo 3, 29, que o Netanyahu não sabe. E se sois de Cristo, então diga, se sois de Cristo, eu sou de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com as promessas. O que quer dizer isso? Que em Cristo nós somos também herdeiros das promessas de Abraão. Por isso, então, terra da promessa. Todas as pessoas no mundo que estão pobres e sonham em ser alguma coisa, pensam em ir para os Estados Unidos. Pergunte por quê? Porque lá é terra de promessa, de ficar rico, de o sonho americano. Isso porque Estados Unidos é a nação que mais abençoa Israel. A partir de hoje, nações do mundo todo sonharão. Vamos para o Brasil. Terra das promessas de Deus. Diga aleluia. Então você nunca mais fale do Brasil. Agora diga Romanos 11, 17. Eu vou só falar abreviadamente, porque o tempo é curto. Nós somos enxertados na oliveira. Oliveira é Cristo. E Cristo, representando a oliveira, ele nos enxertou em Israel. Isso é um assunto bem bacana para outro dia. Mas eu preciso falar para você de coisas importantes que vão nos levar ao entendimento aqui em 4 níveis. O judeu chama isso de pardes. Pardes quer dizer que você vai entender a mensagem de uma forma panorâmica, que o judeu chama isso de parashá, uma leitura rápida, simples. A segunda já é mais concordância. A terceira, forma de estudar alguma coisa, receber uma mensagem, só os sábios conseguem captar. Que fala de números, fala de segredos, fala de coisas importantes. Eu vou falar para vocês de alguns segredinhos aqui. Aleluia. O que está acontecendo no Brasil é um milagre criativo de um nascimento de uma nação. Poderia dizer renascimento do Brasil. Eu vou situar você agora onde estamos aqui na Bíblia, onde Deus fez com Israel. Quando Israel estava escravo há 70 anos, diga 70, é um número importante, diga 70, lembra nações. Preste atenção, Israel é o relógio de Deus. Quando Israel estava 70 anos escravo na Babilônia, Deus mandou vários profetas profetizar. Uma das profecias mais lindas da Bíblia, Jeremias 29, 11. Deus diz, aleluia. Então diga, Deus diz, os planos que eu tenho para você são planos de paz e prosperidade. E não de mal, e não de prejuízo. Aleluia. Planos para te dar um futuro feliz. Puxa. Diga 70. Limite. Quem está no seu limite aí de cansado? Levanta a mão. Diga aleluia. Chegou o número que Deus diz. Então, para cada número da tua vida, tem uma palavra de Deus. Número 4 fala de portas abertas. Eu vou falar de 4.
Mas 70 fala de um tempo. Então escute, tudo o que acontece com Israel, você preste atenção. Quando Israel completou 70 anos, começa uma nova geração no mundo. Lembra que eu preguei que eu fui em Israel quando completou 70? Por quê? Porque eu quero ir do lugar que é o ponto zero da terra. O ponto mais alto, mais próximo de Deus, onde Deus se manifesta e fala. Ali é o lugar da palavra de Deus, no Monte Sião. E ali Deus mostrou coisas importantes. Uma delas foi isso que estamos vendo hoje. Então, escute, 70 fala de um tempo. Então, quando Israel completa 70 anos de escravidão, Deus tira da escravidão. Diga aí agora. Tudo que aconteceu de bênção em Israel, acontecerá também com as nações que abençoarem Israel. Diga aleluia. Então te prepara, vamos lá. Salmo 126:1. Aqui os profetas, olha só, o que é que diz o salmista? Quando o Senhor trouxe, diga bem forte, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam para Sião, estávamos como quem sonha. Então, de que é isso? Nós estamos assim como quem sonha e já vai acordar e vai ser realidade. Diga, tudo de bom que está acontecendo no Brasil vem para você também. Então diga, estávamos como quem sonha. Ou como os que sonham. Verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso. Então diga, nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor. Quem são gentios? Somos nós. Vamos repetir isso aí? Então isso é maravilhoso porque uma promessa uma palavra de promessa de Deus há muitos anos atrás, muitos séculos, agora está se renovando. Por quê? Porque uma nação creu. Verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos repetir essas palavras? Por isso estamos alegres. Então, quando vem a turbulência de problemas da tua vida, não fica repetindo, estamos mal, está vindo isso aqui. Não, fica falando, grandes coisas o Senhor fez por nós. Vem o cobrador, bate na porta, diga aleluia, grande coisa o Senhor fez por nós. Diga o que é que Deus fez. Deus deu a oportunidade de você falar de Deus para aquele cobrador. Eu ensinei isso para um amigo meu lá em Curitiba, Luiz Augusto, que é um advogado. Porque eu vivi isso, com 33 processos, 45 quilos, a esposa saindo do hospital e eu fui assumir a empresa. 33 processos, quer dizer 33 oficiais de justiça, nos visitando, dá mais de um por dia, no mesmo. E quando eu aceitei Jesus, eu esperava sorridente. Estou sorrindo por quê? Porque hoje eu vou falar de Jesus para você. E a alegria no céu quando um pecador se converte. Alguns não quiseram voltar mais e começaram a dizer, esse cara está doido, o cara fica dando risada à toa, o nome dele sai no jornal todo dia, de grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas o que ele fez por você? Minha esposa estava desenganada e está curada. Ah, é? Por que não paga as tuas contas? Diga sem fichinha. Isso eu mesmo vou pagar com a força que ele vai me dar. Aleluia. Então você tem uma palavra para encher a tua boca hoje. Diga, grandes coisas o Senhor fez por nós. O Salmo 126:1 fala do Brasil hoje. Brasil, diga Brasil. Pega uma espada e corta o B. Pum. Teve um profeta que teve essa revelação, vinha do céu uma espada, um anjo cortava a letra E e trocava as letras. Então se você trocar o E por um B, troca as letras, vai dar Brasil e Israel. Israel, Brasil com as mesmas letras. Aleluia. Então no Salmo 126:1, nós podemos dizer, quando o Senhor livrou o Brasil do cativeiro. Aleluia. E os fez voltar para Sião. Sião, Israel. Então o Salmo 121 cai aqui para o Brasil. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Quando o Senhor livrou do cativeiro o Brasil,
E o Brasil se volta para Sião, para Israel, estávamos como quem sonha. Aleluia. E aí então nossa boca se encheu de risos. Aleluia. Isso aqui é uma coisa fantástica demais. Então se dizia entre os gentios, então se dizia entre os brasileiros, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Versículo 4 diz assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Algumas Bíblias dizem como as correntes do Negev. Eu fui lá conhecer essas correntes. Então, nessas correntes do Negev, quando a época de seca no deserto, não chove. Sabe que Israel é uma cidade, uma terra que tem 4 níveis de... Então, tem alguns lugares que tem as montanhas muito altas, o vento que vem do mar não bate, não chove. Então, fica seco. E eu andei por aqueles desertos. Foi o ano passado, inclusive. Lá na terra de Abraão. E, de repente, aquele seco, 45 graus, que nem estava hoje aqui. E aquela sequidão, daqui a pouco um barulho. Isso, o que é isso? O que é isso? Olha lá para cima do norte. Lá no Monte Hermon, Salmo 133, extremo norte, 3.000 metros de altitude. Começa a brotar as águas. E aquelas águas vêm dessa altura no chão. E chega lá no deserto. E o pessoal começa a correr. Coloca lá no Google. Torrentes do Negev. E você vai ver aquelas águas correndo, e o pessoal correndo, olhando. E por onde passa as águas, a semente que está lá debaixo da terra, que não se cria, ela nasce. E de um minuto para o outro, está tudo verde, florido. Então, quando Deus liberta alguém, é assim. Você está dormindo e não chove, mas de repente, as águas brotam e começa a ficar tudo florido, maravilhoso. Diga aleluia. Versículo 5. Agora escute. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eu digo, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Então diga, é tempo de colheita. Mais forte, tempo de colheita. Aqueles, olha só, aqueles que levam a preciosa semente, está falando comigo? Eu levo a semente, estou plantando. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os molhos da colheita. Diga aleluia. Então, aquele que semeia chorando. Então, nessa noite, é tempo de dizer a você, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Profetiza. Diga, profetiza. Aqui, tem 3 metáforas aqui para expressar a alegria do retorno nesse salmo. Primeiro, diga sonho. Estávamos com quem sonha. Então diga, Deus quer realizar sonhos. Amém? Diga segundo, as águas do Negev. Terceira, alegria. Diga alegria. Quarta, diga colheitas. Diga grandes colheitas. Então fala para o teu irmão, vai acontecer grandes colheitas na tua vida. Aleluia. Então, o renascimento de uma nação, depois de 70 anos, eles vêm do cativeiro. Isso aqui aconteceu no ano 598 a.C., que esse povo saiu do cativeiro. Ezequiel, Jeremias, Daniel, Ageu, Zacarias, eles falaram dessas coisas. Mas existe um profeta chamado Esdras, capítulo 4, que ele fala e relata a situação daquele povo. Um povo que foi escravo e passou por vários governos. Esse é um assunto para outra aula. Aleluia. Diga comigo, quando alguém voltava do cativeiro, eles passavam por vários degraus. Existem os salmos na Bíblia que são cantados para sair da situação ruim. Você sabia que se você cantar todos os salmos em um dia, 150 salmos, não fica um demônio perto de você por um raio de uns 100 quilômetros? Limpa os ares. Você já notou que tem lugares que você entra e está pesado? E tem lugares como esse aqui que parece que flui a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus é palpável aqui. Então, salmos, deixa rodando os salmos, cantando os salmos. Limpa o ambiente.
especialmente o Salmo 120 a 134, são 14 salmos. E quando os judeus querem orar, no ano passado fui convidado para participar da sinagoga mais importante do lado do Muro das Lamentações, 3 dias antes da Páscoa. Cada dia tem um propósito. 4 dias antes é a limpeza, e depois tem a santificação do local. É limpo o local, não tem uma mosca. E depois eles cantam os salmos e vão caminhando os degraus, porque os salmos cantados, esses 14 salmos, falam de degraus. Então eles vão caminhando degraus. Isso quer dizer que como Deus faz tudo de cima para baixo em 4, de baixo para cima nós temos que subir 4. Então você subir os degraus cantando e salmodiando, você está saindo da situação que você está. Então é muito interessante esses salmos. Agora escute com atenção. Por que o primeiro-ministro de Israel disse que Israel é a terra prometida? Aleluia. Lá no livro de Êxodo, vocês ouviram várias vezes eu pregar, quando Deus aparece para Moisés e faz a promessa no capítulo 13 de Êxodo. Primeira coisa que Deus promete: vou tirar vocês da terra do Egito. Eu digo, vou tirar vocês das mãos dos egípcios para trazê-los para uma terra que mana leite e mel. Diga aleluia. Diga leite e mel. Então Deus leva eles para uma terra maravilhosa, terra que mana leite e mel. Quando você sai do Egito, eu estava aqui nessa cidade, lembra quando Deus falou comigo no ano 2006? Que Deus disse para mim: leva no culto hoje tudo que você tem. Entrega de oferta. Quem estava naquele culto? Tudo, até a roupa de baixo, até os livros, até a Bíblia. Chegou na vez da esposa, disse, graças a Deus que Deus não falou esposa também. Os filhos. Depois eu fiquei 3 dias em casa e dentro do meu quarto esperando. E chegou uma carta. Quando caiu em cima da mesa, aquela mesa estava eu, estava a pastora Mara, estava meus filhos. Eu olhei aquela carta e eu fiquei vermelho que nem um tomate. A minha esposa falou: o que Deus falou contigo? Eu disse, não, nada. Fala! Eu tinha visto que estava dentro da carta. Deus disse: você vai para o Egito e vai fazer uma viagem do Egito a Israel. Vou te mostrar o segredo dos israelitas. Deus criou o homem através de 10 emanações, 5 dedos da mão direita, 5 dedos da mão esquerda. Ali estavam as 10 emanações de Deus. Quando ele nasceu, quando ele falava, era Deus falando, quando ele caminhava, era Deus caminhando. Quando ele olhava para uma pessoa com seu olhar penetrante e profundo, ele estava transmitindo a grande saudade que Deus tem do tempo que você olhava para ele, do tempo que você deixava tudo por ele. Então Jesus veio trazer esta manifestação de Deus. Deus veio mostrar o quanto Deus é bom. Pedro estava lá, precisava pagar imposto, não tinha. Ele disse, vai lá e joga um anzol ali e virar um peixe, e você pega o que estiver na boca do peixe. Lá estava a provisão. A mulher que andava encurvada a vida toda, ele coloca a mão nas costas e diz, levanta, mulher, chegou o tempo de você ser liberta. Toda a pregação de Jesus estava em cima de tudo que nós lemos hoje e muito mais. Isaías 61. Ele começa o ministério dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Quando ele estava falando isso, ele estava lembrando do ano do jubileu, que todos os pobres eram perdoados e as terras eram devolvidas aos primeiros donos. Não se encontrava um pobre sequer na terra. Todas as dívidas eram perdoadas e quitadas. E todos voltavam para casa felizes. Então essa é uma ilustração do que Deus está dizendo. Quando você volta para Deus, ou você se converte, como nós falamos, ou você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Então nesta noite, é importante você
Sonhar. Nós temos 360 dias para Deus realizar todos os sonhos que estão no seu coração. Então, tudo que você precisa está tão perto de você, está mais perto do que a sua própria pele. Se você chegou no fundo do poço e diz, não tem mais onde descer, diga, então tá bom, porque agora só tem para onde subir. Aleluia. É interessante que aqueles que plantam com lágrimas vão colher com alegria. Tudo que nós plantamos será colhido nesse tempo. Aleluia. Tudo que você perdeu também nunca você perde, está guardado. Mas quando chega o tempo de receber, aí Deus manda os profetas anunciar. E hoje é o tempo. Nós vamos profetizar esse salmo nas nossas vidas. Amém? Vamos lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, aliás, os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então, agora, parafraseando, diga, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, nós voltamos a Sião. Aleluia. E agora estamos como quem sonha. Levante as mãos, então. Estamos como quem sonha. Sonhando, então. Diga, sonhando. Diga, será o ano de ampliar nossos sonhos. Temor não há, porque nós vamos sonhar e Deus vai realizar. Eu bem sei que a minha vida estamos saindo do cativeiro, estamos entrando no sonho. Temor não há. Agora o versículo 2. Então nossa boca se encheu de risos, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os meus vizinhos, grandes coisas o Senhor fez por nós. Eu quero que você cante profetizando, a boca cheia de risos. O Senhor vai encher tua boca de risos, cheio de alegria. Oh, glória. Sem medo. Vai com coragem, cheio da alegria. Na glória do meu Jesus, que vivo está. Começa a ver Jesus pela fé. Versículo 3. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Você está vendo coisas grandes em sua vida e por isso se alegra. Quando você está vendo, porque elas estão chegando já está chegando, está mais perto de você do que a tua própria roupa. Mais forte. E a hora que você enfrentar a morte, enfrentar os problemas, as lutas, você estará com a boca cheia de risos, cheio de fé, com a palavra de Deus em sua boca. Aleluia. Vitória! Vitória contra a doença, contra a depressão, contra as dívidas, contra o pecado.
porque Jesus vive. Porque Ele vive, vamos profetizar, versículo 4. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. Diga, o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, nos uniu com Sião. O Senhor tirou nossa nação do cativeiro e nos trouxe de volta a Sião. Diga, assim como as águas do Negev, assim também o Senhor vai nos encher do Espírito Santo, como muitas águas. Versículo 5. Diga, eu semei com lágrimas, vou colher com alegria. 6. Eu levei a preciosa semente chorando muitas vezes, mas agora vamos colher com alegria. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Quero que você diga para Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo ao Brasil. A terra que emana leite e mel. Terra das tuas promessas. Obrigado porque nós estamos dentro do Brasil. Nós somos brasileiros. Nós amamos Israel. Nós abençoamos Israel. E nós queremos a bênção que está em Gênesis capítulo 12. Quando o Senhor prometeu para Abraão que aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados. Nós abençoamos os filhos de Abraão e queremos esta bênção. Aleluia. Quero que você veja pela fé Jesus entrando nesse lugar. Quero que você veja pela fé teus pecados perdoados. Quero que você veja pela fé a alegria dos anjos cantando, louvando, andando por cima, por todos os lados do teu redor. E diga, Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Eu peço que o Senhor perdoe tudo que eu fiz de errado. E hoje eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero a tua salvação. Quero que se cumpra o Salmo 126 na minha vida. Eu quero ficar como aqueles que sonhavam, alegres, com a boca cheia de risos, saindo da escravidão e entrando nas promessas. Eu quero que você comece a falar com Deus e comece a pedir, apresentar teu projeto de vida para o próximo ano. Pai, abençoa teus filhos. Pai, abençoa a tua igreja. Quero profetizar para você. Você também vai abrir sua boca e profetizar que todos os teus pecados estão perdoados. Pelas pisaduras de Jesus você já foi perdoado, você já foi curado. E a partir de agora, tua vida começa de novo. Você vai preparar teu coração para Deus abençoar e vai transbordar para a direita, para a esquerda. Profetiza para a tua casa. A minha casa vai transbordar da presença de Deus, da bênção de Deus. Vai transbordar para a esquerda, para a direita. Este ano é o ano que vai sobrar. As colheitas velhas se encontrarão com as colheitas novas. Os nossos inimigos serão julgados. Nossas dívidas serão perdoadas, quitadas. E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço que abençoe teus filhos. E a partir desse momento, Senhor, se cumpra a palavra que foi pregado hoje. Em nome de Jesus. Que comece a acontecer. O que aconteceu com o teu povo, Senhor? Naquele dia que eles saíram da escravidão e foram rumo à terra prometida. Eu quero que você pela fé comece a profetizar
O Senhor nos tirou do cativeiro. O Senhor nos libertou de todo o cativeiro, da doença, da tristeza, da dívida, da escravidão, das trevas. E o Senhor nos levou de volta para a salvação. Nós estamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cântico. E muitos vão dizer que o Senhor fez grandes coisas por nós. Aleluia. Nós semeamos com lágrimas, vamos colher com alegria. Nós levamos a semente preciosa chorando, mas vamos voltar com alegria. Aleluia. Então você abençoe alguém do seu lado, diga: Deus te abençoe. Seja o ano da expansão na sua vida. Aleluia. Seja um ano de paz e prosperidade em todos os sentidos. Que você diga: parece um sonho. Estamos vivendo um sonho. Agora levante a mão direita para abençoar os filhos. Abençoe seus filhos. Diga o nome dos filhos. Eu abençoo o Tiago, meu primogênito. Abençoo a Gabriele, o Júnior. Abençoa as noras. Abençoa a Cláudia, o José, a Maria. Abençoa o Isaac. Radassa, Noa. Eu abençoo você. Diga o nome. Maria, José, João. Abençoa você que está como filho em nossa vida. Amém?